E a gente vai falar agora sobre drenagem urbana. Como é que funciona esse sistema que pode dar mais segurança durante os temporais? Eu convidei o engenheiro, Carlos Henrique Barreiro, que está conosco aqui justamente para explicar para a gente o que é essa drenagem e que pode evitar esses alagamentos, esse rio que se forma, não só aqui, mas em outras cidades também. Carlos, obrigada por ter vindo. O que é essa drenagem? Como é que funciona esse sistema? Bom dia. Bom dia. Bom, primeiro então a gente tem que explicar algumas coisas antes, para tentar contextualizar tudo isso. Bom, depois que ocorre a precipitação, a chuva, a água só tem três direções. Ela vai para cima, através de evaporação, ela vai para baixo, na infiltração, ou ela escoa, para frente, superficialmente. Bom, como a evaporação é um processo muito lento, insignificante praticamente, a gente vai sobrar então, vai ficar só com a infiltração e com o escoamento. Quando a infiltração ela tem alguma deficiência, por exemplo, está muito impermeabilizado, está com concreto, está com asfalto e tem dificuldade para infiltrar, porque depende também da qualidade do solo para que isso aconteça, sobra mais então o escoamento superficial, que na realidade é o que ocorre na Rondon. Então toda a área em volta, no entorno, está impermeabilizada, não tem infiltração, não tem evaporação, então ela só vai escoar. Outra coisa importante para se falar é a questão da chuva. A gente sempre fala, choveu 20 milímetros, 40 milímetros. A chuva de domingo, se eu não me engano, ultrapassou 73, 74. Então, o que a gente faz? A cada milímetro, a gente coloca 1 litro por metro quadrado. Ok? Ok. Então, choveu para cada metro quadrado, em 1h30, 74 litros. É muita coisa, água. é muita coisa realmente. Só que se a gente sabe que a Rondon não tem capacidade para absorver todo esse volume de água, que sempre chove, Recorrente. é recorrente e não é rotineiro, porque a gente sempre trabalha com períodos de retorno dessa chuva. Só que ela tem vindo com maior recorrência, com espaço de tempo muito curto. E então você tem que levar em consideração todos esses fatores. E o que pode melhorar, assim? O que é levado em conta justamente para que a gente possa evitar enxurrada, alagamento, por exemplo, a questão da infiltração? Como que pode ser feito, Então, eu acredito que primeiro a gente tem que trabalhar com gerenciamento de bacias. Se a gente considerar que existe a Rondon e o entorno dela, vamos considerar 2 ou 3 quarteirões acima dela, de um lado e de outro, eu acredito que ela tenha capacidade de absorver essa água, esse volume de água. Entretanto, a gente precisa levar em consideração que existem as bacias em volta, no entorno, Deixa eu explicar uma outra coisa, então. Sim, tem a macrodrenagem e tem a microdrenagem. A gente pode considerar que a macrodrenagem é a cidade toda. E a microdrenagem são os bairros que estão no entorno. Então, cada bairro seria uma microbacia. Se cada uma dessas microbacias, de cada um desses bairros, tomasse conta do seu volume de água, esse volume da Rondon seria muito reduzido. É porque tudo faz assim, Exatamente. Como se Eu acho que a desce prefeitura tudo, já está tomando essas medidas, Eu acho que em caráter emergencial, inclusive, mas precisa ter um gerenciamento mesmo. A gente precisa ter um controle mais efetivo de todas essas ações que são feitas. Por exemplo, é muito comum a gente percorrer os bairros da cidade em épocas de chuva e ver que tem um volume muito grande, exagerado, correndo superficialmente. Isso. Então, em projetos de drenagem, a gente tem que fazer a coleta dessa água a partir do momento que ela ultrapassa determinados volumes. Então, você coleta numa boca de lobo, você conduz essa água através de uma tubulação e essa tubulação o engenheiro tem controle, porque você consegue controlar a vazão, velocidade, uma série de coisas. Então, o correto seria esse, da gente fazer esse tipo de coisa. A gente ainda tem a questão do lixo também, que atrapalha muito, porque infelizmente muitas pessoas Então, deixam o lixo esse é um de outro forma... detalhe, que precisa ter uma educação com a população. Cada pessoa tem que ser responsável pelo seu lixo. É muito comum também a gente ver isso, A pessoa coloca o lixo de manhã e o caminhão só passa da coleta à noite. Então esse lixo fica lá. Se tem uma chuva,
Vai, né? Ele vai rasgar o saco, provavelmente, né, onde ele está acumulado, e vai provocar uma série de efeitos, né, com relação a isso. A gente tem vocês, né, que estudam tudo isso, que trabalham pela drenagem, os projetos aí que foram realizados, que vão ser feitos também, segundo a Prefeitura. O que nós podemos fazer, nós, população? Por exemplo, a gente sabe que, infelizmente, há cada vez mais cimento, né? Mas a gente poderia, o que eu posso fazer na minha casa, o que as pessoas podem fazer nos seus bairros para tentar ajudar essa água para que ela possa ir da melhor maneira possível sem causar estrago? Então, eu acho que cada um tem que ter responsabilidade com aquilo que está próximo dele. Mas tem que lembrar também que aquilo que está próximo é também do outro, que está longe, né? Então, por exemplo, se acontece alguma coisa, um entupimento lá em cima da Rondon, próximo aqui do Moarama, por exemplo, uma pessoa lá embaixo é que vai sofrer com essas consequências, né? Então isso precisa ser bem definido. Eu acho que uma educação com relação à população, fazer uma campanha mesmo, né, educativa, de falar, olha, esse lixo é sua responsabilidade, não jogue esse lixo dentro da boca de lobo, porque a hora que vier a água ela vai entupir. Eu acho também que existe um problema de projeto nas cidades brasileiras, né? Se a gente comparar, por exemplo, cidades países como os Estados Unidos, né? Alguns países da Europa, eles usam a grade no sentido longitudinal ao fluxo. Sabe a grade? A grade da boca de lobo. Ah, a grade. A boca de lobo tem a gradinha, né? Sei. Ferro. Sei. Ele é todo no sentido transversal ao fluxo. Sim. E lá se usa no sentido longitudinal. Por quê? Sim. Ajuda na autolimpeza. Tá certo? Entendi. Então o lixo vem, a água mesmo empurra. E depois o gradiente hidráulico, né, o peso da água e a gravidade faz com que a boca de lobo engula, né? A gente trata exatamente, engolimento da água da boca de lobo. Então é nesse sentido que eu acho que pode ser melhorado. Mas áreas verdes também? Grama? Ah, sim. Isso sim. Ajuda, assim, desculpe. Vamos supor que cada pessoa responsabilizasse por um metro cúbico de água na sua casa. Imagina só o volume que a gente tiraria dessa chuva, por exemplo, né? Então, mas isso é uma política pública, né? Tem que ter um esforço do poder público, né? Todas as esferas, todas as esferas, todos os sentidos, exatamente para tentar fazer com que isso aconteça, né? Dos projetos novos, os antigos também, dar um incentivo para essa pessoa que consiga acumular essa água em casa e evitar que essa água chegue com volume exagerado para as ruas, no caso a Rondon, né? Que assusta tanto. Exatamente. Né? E a gente sabe aí das mudanças climáticas e estamos, né, aí... Não, a tendência é que esse ano parece que Minas é que sofreu mais com essa questão da chuva, né? Do excesso, né, de água. E realmente cada ano um estado passa por um sufoco desse. É preciso que todos nós estejamos juntos aí, né? Preparados, né, para que isso realmente aconteça de forma mais tranquila. Professor, eu quero muito agradecer por vir aqui ao Manhã agradeço. Total. Seja sempre muito bem-vindo para que a gente possa entender melhor, viu? Espero que eu tenha Ajudou. colaborado. Muito. Tá bom, obrigado. Carlos Barreiro, engenheiro, com a gente aqui hoje, explicando mais sobre a drenagem urbana.